Olá, meus irmãos, povo abençoado de Deus, meus amigos. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus por mais esse dia. Louvado seja o nome de Jesus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus é contigo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito para realizar na sua vida e através da sua vida. Estamos aqui mais um devocional na tenda do encontro. E meus irmãos, como tem sido bom, como tem sido edificante, como tem sido maravilhoso podermos meditar na poderosa palavra de Deus todos os dias. Nós vamos meditar hoje no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 8. Nós vamos entender, meus irmãos, que o lugar de oração não é simplesmente para ficarmos falando, pedindo, chorando, reclamando e falando. Não. O lugar de oração é para que eu e você venhamos ouvir a voz de Deus, receber a visão de Deus. O lugar da oração é para recebermos a visão de Deus. É claro, vamos falar também, vamos clamar, vamos chorar também, vamos pedir também. Mas, meu irmão, acima de tudo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos receber a direção de Deus, o conselho de Deus. Nós precisamos estar atentos à ordenança de Deus que vem através da oração, que vai ser algo específico para a sua vida. E, meu irmão, uma vez que você ouviu a Deus, preste atenção, você agora vai ter que se comprometer, você vai ter que obedecer àquela direção de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. O lugar da oração é um lugar de encontro com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Então Moisés subiu ao monte para o lugar da oração, encontrou-se com Deus e Deus então chama Moisés e lhe disse. Deus fala, Deus quer falar, ou melhor, Deus está falando, mas nós não estamos parando para ouvir, porque Deus está falando. Então o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos ouvir. E diz mais aqui, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, Deus nos leva para perto dele para que possamos ouvir atentamente a voz do Senhor e guardarem a minha aliança. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Olha Deus dando direção, olha Deus dando a missão para Moisés, olha Deus falando com Moisés, instruindo Moisés, aconselhando Moisés, ensinando Moisés. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então Deus é Deus, é Ele que ordena. Eu preciso estar no lugar de oração para dizer: Senhor, me ajude a ouvir e obedecer
a sua vontade, a sua vontade. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Meus irmãos, é papel e caneta. Você entrou no lugar de oração, você precisa de papel e caneta, porque você vai ouvir a Deus e você precisa anotar. Mais na frente ali, se a gente seguir a leitura, nós vamos ver Moisés também ali junto com Deus no monte, e Deus então vai trazer para Moisés os mandamentos, os 10 mandamentos, vai trazer a instrução sobre como deveria se comportar ali naquele acampamento, como que eles deveriam construir o tabernáculo, tantas instruções, tanta direção de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. O Espírito Santo é Ele que nos guia em toda a verdade. Então entrou no lugar de oração sem papel e caneta, meu irmão, você não está andando conforme a orientação bíblica. Preste muita atenção. Isso é muito forte. E eu tenho praticado, eu tenho aplicado isso na minha vida. Eu preciso estar no lugar de oração com papel e caneta na mão, porque Deus vai falar comigo. E então ali eu anoto, e depois eu me esforço para obedecer, para praticar. Como diz também lá no livro de Atos, os primeiros cristãos, eles ouviam a Deus. Do capítulo 13 de Atos, do versículo 1 ao 4, veja aqui o que diz a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, isso é maravilhoso, meus irmãos. O Espírito Santo disse, ele fala, ele instrui, ele traz visão, revelação, propósito, estratégias. Então o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles e os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã. Vai para o lugar da oração com papel e caneta. Deixa Deus falar com você. Ou melhor, pare para ouvir a Deus, porque Ele está falando com você. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser. No nome de Jesus.